Olá, amigos. Espero encontrá-los bem. Hoje eu escolhi para a nossa reflexão novamente esse livro que eu já disse a vocês que é muito lindo, escrito pelo Dr. José Carlos de Luca. Ele que é de uma sensibilidade incrível. E ele fala nesse livro conosco como se fosse Jesus falando. Essa é a intenção dele. E ele consegue. Ele quis passar aqui nessa obra as mensagens de Jesus falando para todos nós. E o Dr. José Carlos, ele fala de uma forma que parece que Jesus está falando conosco. São mensagens que tocam o nosso coração e nos fazem sentir viajando para lá, no tempo do cristianismo nascente, quando Jesus falava com seus discípulos, falava com a multidão. Essa foi a ideia e ele conseguiu. E ontem, lendo esse livro, eu estava, caiu numa mensagem que eu faço a leitura por sequência, e eu achei muito linda, muito linda. Eu vou ler aqui. Está no capítulo 27 e o nome da mensagem é Descrucifiquem-me. É uma mensagem do Evangelho de Lucas. Descrucifiquem-me. Eu achei muito interessante, porque nós precisamos, com urgência, tirar o Cristo da cruz e cultivar a mensagem que ele nos deixou, porque é isso que importa. Há muitos questionamentos de se Jesus teve o corpo igual ao nosso, se teve um corpo diferente, se teve irmãos, se não teve irmãos. Na verdade, se passaram mais de 2000 anos e nós ainda estamos aqui tentando entender os seus ensinamentos através do Evangelho, tão profundos são os seus ensinos. E nós vamos ficar questionando coisas irrelevantes. Então, descrucifiquem-me, porque muita gente ainda só celebra a crucificação e não celebra os ensinamentos que ele nos deixou. Foi um momento doloroso para mim, ouvir a multidão pedir a minha morte. Apesar das ponderações de Pilatos, que afirmara nada ter encontrado em mim que justificasse a crucificação, o povo, insuflado pelo poderio religioso de então, clamou pelo meu suplício. Lembram quando perguntaram se ele deveria salvar Jesus ou Pilatos? Perdão, Jesus ou Barrabás? E o povo pedia Barrabás, que era efetivamente um criminoso, né? Eu lamentei
Lamentei mais por eles do que por mim. Eu tinha que derramar o sangue do meu sacrifício para mostrar aos homens que havia dado a minha vida por todos e que venceria a morte ao ressurgir aos olhos de centenas de pessoas. A morte na cruz deu mais vida à mensagem que vim trazer ao mundo. O que mais me pesa, porém, é que passados mais de 2000 anos, muitos ainda me crucificam. Me crucificam quando ignoram o meu evangelho de amor e paz. Crucificam-me todos os dias ao deixarem milhares de crianças morrerem de fome pelo mundo. Crucificam-me ao promoverem guerras entre as nações, guerras nos lares, guerras na política, guerras no trânsito e até guerras entre religiosos. Crucificam-me quando não perdoam o próximo e quando deturpam minhas palavras para julgar e condenar as pessoas, afastando-as do meu rebanho. Colocam-me na cruz quando vivem para si mesmos, quando vivem só para si mesmos, quando se julgam uns melhores do que os outros, quando discriminam pessoas por questões de raça, de credo e de gênero, quando são preconceituosos e intolerantes. O que mais me entristece, todavia, não é tanto o mal daqueles que ainda não me conhecem, mas a omissão daqueles que, já me conhecendo, vivem como se eu não existisse. Sexta-feira Santa tem sido todos os dias há mais de 2000 anos. Quando vocês vão me tirar da cruz? Forte essa mensagem, não é mesmo? Eu considero muito forte. Eu considero muito forte. Porque as mensagens que Jesus deixou são tão plenas, são tão essenciais, tão profundas, nos ensinam tanto, nos dão tantos exemplos de amor, de bondade, de tolerância, de generosidade. São tantos ensinamentos e nós ficamos nos pegando em coisas muito pequenas, coisas muito pequenas. E aqui, essa mensagem que foi criada por inspiração e pelo conhecimento do Evangelho que o Dr. José Carlos de Luca tem, nos traz a lembrança, aí revive tudo aquilo que está em nosso coração e nos faz sentir uma dor muito maior, muito maior. Porque, na verdade, a humanidade crucifica Jesus todos os dias. Não é
não é uma poesia criada pelo Dr. José Carlos. A humanidade crucifica Jesus todos os dias. É verdade que quando as milhares de crianças morrem de fome, ele é levado à cruz. Ele disse que sempre que dessemos de comer ao seu irmão, seria a ele que estaríamos dando. Quando são feitas as guerras, e olha que o homem está guerreando cada dia mais. Mais de 2000 anos se passaram dos ensinamentos deixados pelo Cristo e ele vê como os homens estão guerreando por tudo e também por nada. Quando não perdoam, quando deturpam a sua palavra, muitas vezes as palavras de Jesus são usadas equivocadamente. Quando vivem no egoísmo, vivem só para si. O que mais me entristece, todavia, não é tanto o mal daqueles que ainda não me conhecem, mas a omissão daqueles que, já me conhecendo, vivem como se eu não existisse. Então essa é a pior parte. Não é quem não conhece. Quem não conhece não sabe. É quem conhece e não pratica os seus ensinamentos. E ele fecha aqui. Sexta-feira Santa tem sido todos os dias há mais de 2000 anos. Isso aqui entra um punhal no nosso peito. Quando vocês vão me tirar da cruz? Essa é a pergunta que fica. E essa é a reflexão que nós deixamos aqui. Fiquem com o meu beijo, com o meu abraço mais apertado e com o meu desejo sincero de uma genuína paz.